Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Eu particularmente, eu adoro o final de campanha. Sempre quando nós estamos chegando na reta final, eu vou falar por mim, pelas minhas experiências. Sempre os maiores resultados acontecem agora. Quando nós vamos nos aproximando do fim de alguma coisa, normalmente o cansaço começa a bater, o desânimo, começa a bater aquela sensação de que eu cumpri meu papel até agora, então daqui para frente, tranquilo, posso desacelerar um pouco, e aí que está o erro da grande maioria das pessoas. No final, nós temos que colocar ainda mais força. Quando nós falamos do final, se pegarmos a história de Jericó, todos os dias, uma volta por dia. No último dia, 7 voltas. Ou seja, mais esforço, mais perseverança, mais convicção, porque é sempre no final que o Senhor vem com os maiores testes. Sempre. E tudo é uma questão de como você enxerga as coisas. Ou você vê as coisas que acontecem na sua vida como intimidação ou como uma oportunidade de promoção. Quando Golias ficou parado na frente de Saul e todo o exército, ele ficou parado durante 40 dias e 40 noites. E por que ele ficou esse tempo todo? Porque todos aqueles homens se sentiram intimidados. E nós só conseguimos lidar com o problema, vencer com o problema, quando nós temos a coragem para enfrentá-lo. E nessa passagem, fica muito claro que a grande maioria não tem coragem de enfrentar. Por isso que muitos acabam se tornando escravos dos mesmos resultados, escravos dos mesmos problemas, escravos dos mesmos vícios, escravos da mesma humilhação. E o diabo, ele tem uma característica muito marcante. Ele é paciente e perseverante. Ele vai te roubando dia após dia. Ele não tem pressa. Um dia após o outro. A grande e principal função do diabo aqui na terra, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Muitos provavelmente já foram roubados, já foram destruídos em algum momento da sua vida, só que se isso vai continuar, é uma história totalmente diferente. Porque nós só vivemos, repita comigo, aquilo que nós toleramos. Porque a partir do momento que você se levanta com fúria, com ousadia e com segurança, as coisas não ficam do mesmo jeito. E quando nós falamos de fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E fé e convicção são sinônimos. Se não existe convicção, você não agrada a Deus. Se nós pegarmos a história de Moisés, quando ele foi escolhido para liderar o povo, para libertar da escravidão, ele se sentiu altamente inseguro. Ele não se via capaz, ele falava que ele tinha dificuldade na sua fala, e nisso, como ele estava inseguro, o Senhor disse para ele: pegue o seu cajado, jogue ele no chão, e quando ele se transformar em uma cobra, será um sinal para todas as outras pessoas, de que tudo aquilo que estava sendo falado, era verdade. Aqui nós vemos um homem que dependeu disso, para ter segurança. Porém, se nós pegarmos a história de Josué, quando ele deu a ordem para que o sol e a lua parassem, alguém consegue me falar se Deus pediu para que ele fizesse isso? Alguém consegue encontrar na Bíblia onde o Senhor falou: Josué, dê a ordem para que o sol e a lua parem, dê a ordem para que as coisas parem? Não deu. Mas ele teve ousadia, e Deus, repita comigo, financia os ousados.
Então você não entra na vida, no seu dia a dia, você não entra em um culto para tentar a sorte. Você não entra em uma reunião como essa para ver o que vai acontecer. Não, eu entro porque eu sei que da forma que eu entrei, eu não saio. Da forma que eu entrei, eu vou sair diferente com as minhas respostas. Porque as vitórias, repita comigo, não são negociadas. Você não negocia a sua vitória. Quando o rei Naás chegou, oprimindo todo aquele povo, submetendo a eles a um jugo de escravidão, de vergonha e de grande humilhação, qual que foi a reação daquela nação? Nos dê 7 dias, se nós conseguirmos ajuda, nós voltaremos, do contrário, nós aceitamos nos submeter a você. Saul, por outro lado, tomado pelo Espírito de Deus, ele se enfureceu porque ele não aceitava. Se a sua vida vai continuar do mesmo jeito ou não, depende se você vai aceitar ou não, porque o dia que você se levanta e bate o pé, e coloca um limite, daqui não passa mais, a partir de hoje eu tenho o controle, eu tenho a autoridade, nada vai interferir, nada terá autonomia, nem poder, nem autoridade sobre a minha vida. Nessa hora o Senhor começa a financiar os seus planos, nessa hora Ele começa a fazer o limpa, e não importa qual é a realidade, ou as inclinações, ou o histórico da sua família. Sabe o que o mal mais quer? Que você fique preso a essas condições e não saia por nada. Olha o que diz no livro de Juízes 6, versículo 1. Repita comigo. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Repita uma outra frase comigo, por favor. Eu sou, eu vivo aquilo que eu faço. Se você é perseverante, você vive os frutos da perseverança. Se você é covarde, você vive as consequências da covardia. Como que o diabo faz com que você fique preso na mesma situação? Fazendo com que você tenha as mesmas atitudes. E de novo fizeram o que o Senhor reprova. Ou seja, de novo escorregaram nas mesmas coisas. De novo falaram da mesma forma, de novo pensaram do mesmo jeito, de novo tiveram o mesmo padrão de comportamento, de novo e de novo e de novo. O de novo nos faz ficar presos na mesma realidade. E se existe algo que a Bíblia combate em tudo que vocês abrirem para ler, é as coisas permanecerem da forma que elas estão. E de novo fizeram o que o Senhor reprova, e durante, repita comigo, 7 anos, eu continuo, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Durante 7 anos, aquela nação, aquele povo, plantava, mas nada acontecia, tudo que eles construíram era destruído, tudo que eles tentavam fazer, dava errado, porque eles estavam escravos daquele problema, escravos dos midianitas. Juízes 10, versículo 6 até o 8. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram às imagens de Baal, Astarote e aos deuses da Síria, de Sidom, Moabe, Amon e da Filístia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram, repita comigo, a oprimi-los cruelmente, naquele mesmo ano. Quando começou? Naquele mesmo ano. E tudo que você não combate naquele mesmo ano, tudo que você não combate, que você não lida na hora que acontece, tem a tendência a se prolongar. Que começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano, e durante, repita comigo, 18 anos, oprimiram todos os israelitas. Então um ano
se converteu em 18 anos. Quantos não se encontram nessa mesma condição? Lá atrás, receberam uma má notícia, um diagnóstico negativo, um acontecimento extremamente triste, só que por não ter lidado na hora, passou uma semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses, e pessoas que têm enfrentado os mesmos problemas há meses, se não por anos. Juízes 6:13. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Repita comigo: durante 40 anos. Durante quanto tempo? Durante 40 anos. 40 anos presos na mesma situação, na mesma circunstância, até que o Senhor levantou um homem de Deus, que no caso nessa passagem, Jefité. E só depois que um homem de Deus se levantou, a liberdade aconteceu. Qual é a falha de muitas pessoas? Muitos querem ser ajudados, mas não querem se ajudar. Muitos estão esperando o socorro de fora, sendo que Deus quer usar você como libertador da sua vida. Deus quer usar você como libertador da sua família. Deus quer usar você como libertador do seu mundo e da sua realidade. Lucas 8:43. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos. Repita comigo: mas ninguém pudera curá-la. 12 anos, escrava de uma enfermidade. Para quem não se recorda, é a passagem da mulher do fluxo de sangue. 12 anos, escrava de uma enfermidade, e 12 anos, escrava de problemas financeiros. Porque quando o mal ele se levanta, ele começa atingindo uma área, mas uma área começa a puxar a outra. E por conta dessa dificuldade, desse problema de saúde dela, aquilo que vinha, tudo aquilo que entrava, ela tinha que investir para tentar curar essa enfermidade, que no final de contas, nunca foi curada. Estava sendo levado, Atos 3, versículo 2, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado, repita comigo, de nascença. Eu continuo, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Um aleijado do quê? Só que isso não é justificativa para você ficar parado no mesmo lugar. Onde você nasceu, por quem você foi criado, só define o seu ponto de partida. O resultado final depende única e exclusivamente de você. Depende daquilo que você vai fazer ou deixar de fazer. Aqui nós vemos inúmeras histórias, que fica muito claro, que por intermédio de nossas decisões, ou nós somos escravizados, ou nós somos libertados de uma vez por todas. Além de um aleijado, além dessa deficiência, ele era um mendigo. E existe uma outra passagem que diz, durante 40 anos ele viveu preso nessa realidade. Durante 40 anos ele ficou escravo dessa miséria e desse problema. João 5:5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia, repita comigo, 38 anos. Essa é a passagem do paralítico do tanque de Betesda. Durante 38 anos enfermo, durante 38 anos paralítico, e todas as vezes quando ele tentava correr até dentro do tanque, quando o anjo passava e derramava de uma unção sobre aquele lugar de cura, ele não conseguia chegar porque os outros chegavam a tempo. Mas o Senhor disse, levante e ande. Todas essas histórias que eu estou lendo para você, têm uma coisa em comum. Todas elas permaneceram da mesma forma,
até que um se levantou para combater. O Senhor só precisa de um para um processo de mudança. Deus só precisa de você. Só que tudo isso, para que todo esse jogo venha a ser mudado, essa realidade venha a ser mudada, você precisa se posicionar. Você precisa ter coragem, ousadia, segurança, perseverança, e você não pode perder a esperança em nenhum momento. Romanos 12:12 diz o seguinte, repita comigo: alegrem-se na esperança. O que significa esperança? Esperar que aquilo que você quer aconteça com você. E por que isso é tão forte, tão impactante? Porque na Bíblia diz, como anseia a sua alma, ou como espera a sua alma, assim é. O que você espera que aconteça com você? Alegrem-se na esperança. Repita comigo: perseverem na tribulação. Porque as tribulações vão vir. Porque todo o processo de cura, de libertação, todo o processo de reconstrução, de mudança, vão ter as suas lutas. E a Bíblia já nos alerta sobre isso. Muitas seriam as aflições do justo, mas o Senhor nos daria livramento de todas elas. Não são algumas, nem essas ou aquelas, mas todas elas. Alegrem-se na esperança, perseverem na tribulação, e repita comigo: nunca parem de orar. Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aquilo que reclamando, chorando, murmurando, questionando, nós não conseguimos resolver, em oração nós conseguimos. Porque se reclamação, questionamento, murmuração tivesse poder para resolver, não existiria um ser humano na face da terra com problemas. Todo mundo estava bem, todo mundo estava arrebentando, todo mundo estava voando. Êxodo 12, versículo 40. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi, repita comigo, de 430 anos. 430 anos presos na mesma realidade. Mas o que isso quer dizer? Que a escravidão não pega somente você. Se você não lidar com ela, pega os seus descendentes. E você pode passar 100, 200, 300, 400, 500 anos vivendo a mesma coisa de geração em geração. Anos e anos e anos, gerações e gerações, seus filhos, seus netos, bisnetos, enfrentando os mesmos problemas, porque você não se posicionou. Mas sabe qual que é a boa notícia? Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia que todos serão libertos. E quando eu digo libertos, de tudo aquilo que tem te acompanhado, aqueles problemas que vira e mexe e volta, uma hora você está bem, mas outra hora você tem que enfrentar a mesma coisa, uma hora está fluindo, outra hora não está, enfermidade que vai ou volta, dificuldade financeira, dívidas, enfermidades, qualquer coisa. Hoje é o dia que tudo vai cair por terra. Êxodo 14, versículo 13. Não fiquem com medo, respondeu Moisés, tenham calma, e repita comigo, e vejam a maravilha que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vamos juntos e com muita força. Vai ser hoje. De novo, vai ser hoje. Mais uma vez, vai ser hoje. De hoje não passa. Porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, vamos juntos? Não verão nunca mais. Nunca mais. Só que todo o processo de libertação, de mudança, não é um mar de rosas, não é fácil, existe um preço a ser pago, mas nós temos graça, nós temos favor, porque o Senhor financia todas as nossas mudanças. Por que Ele faz isso? Porque é algo que Ele está cobrando de nós. A Bíblia, ela é para todos, o reino de Deus é para todos, o Senhor nos recebe da forma que nós chegamos, mas a mudança é um passo insubstituível
para que nós venhamos alcançar a materialização de sonhos e projetos. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, repita comigo, que mudem o rumo. O que isso quer dizer? Desse jeito não dá. Você precisa mudar a sua direção, você precisa mudar a sua forma de crer, você precisa mudar o seu comprometimento, você precisa mudar a forma como você fala, você precisa mudar a forma como você se posiciona, você precisa mudar. E todas as vezes que o Senhor pede que nós venhamos mudar de rumo, o propósito é sempre nos favorecer. Em todas as ocasiões? Sim, em todas as ocasiões. E por que eu estou falando isso? Porque normalmente quando nós mudamos de rumo, a tendência é que fique mais difícil. E é nisso que muitos acabam tropeçando. Caramba, depois que eu comecei a ir na igreja, depois que eu comecei a orar, jejuar e assim por diante, parece que tudo ficou difícil. Parece que eu não tinha essas lutas. Parece que os levantes são muito maiores. Parece que as coisas têm dado mais errado do que antes. Mas é exatamente assim que funciona. Só que mesmo acontecendo tudo isso, tudo tem um propósito, e o propósito não é te humilhar, não é te envergonhar, mas sempre, em todas as ocasiões, te favorecer. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros, a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas, e repita comigo, e os alcançaram, quando estavam, o que está escrito? Salmo 139, o Senhor sabe quando nós nos levantamos e quando nós nos sentamos, o Senhor sabe quando nós estamos ativos ou passivos, o Senhor sabe quando nós estamos agindo ou nós estamos acampando. Perceba que quando eles saíram em fuga, o Senhor mesmo endureceu o coração de Faraó. Nisso, Faraó já separou todos os seus melhores soldados, todos os melhores carros de guerra, os oficiais, todos eles, e saíram em perseguição. E qual foi o erro deles? Ficarem acampados no mesmo lugar, ou seja, permanecer da mesma forma. Existem momentos na vida que nós precisamos dar os passos, existem momentos da vida que nós somos convidados, somos chamados por Deus a sair de dentro do barco e caminhar sobre as águas. O barco significa a zona de conforto, o comodismo, que na verdade parece ser uma zona de segurança, mas não é zona de segurança, porque quando nós ficamos parados, o mal não para. Quando nós ficamos acampados no mesmo lugar, o mundo espiritual continua uma guerra. Quando os israelitas, repita comigo, viram, eu continuo, que o faraó se aproximava, cada vez mais deles ficaram com muito medo. Existem pessoas que literalmente morrem pelos olhos. Até por isso a Bíblia diz, nós vivemos por fé e não por... Existem momentos que nós precisamos nos fazer de cegos. Porque quando você parar e olhar para a paisagem, qual é a realidade da sua vida? Quando você para e depara com o tamanho do problema, você vai desanimar. Você vai perder as forças, se você colocar os olhos nisso. E o que aconteceu com esse povo? Quando eles viram, ficaram aterrorizados, ficaram com medo. E qual que é o grande problema do medo? O medo, repita comigo, anula a fé. Ou seja, o medo te deixa fraco. O medo rouba a sua autoridade. O medo rouba a sua força. E você acaba se tornando um alvo fácil.
Quando os israelitas viram que Faraó se aproximava cada vez mais deles, ficaram com muito medo e começaram a gritar, repita comigo, pedindo ao Senhor para ajudá-los. Eles começaram a clamar a Deus. Só que não confunda, isso aqui não foi um ato de fé, isso aqui foi um ato de desespero, porque eles começaram a clamar, pedir ajuda para Deus, meu Deus, misericórdia, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, mas em seguida eles foram falar com Moisés, eles começaram a dar tiros para todos os lados, e de onde viesse ajuda, estava ótimo. Tome muito cuidado com o desespero. E reclamaram, repita comigo, e reclamaram a Moisés. No livro de Tiago, é Tiago, eu creio que sim, me deu um branco agora, estava na ponta da língua. Não pense você, que tem mente dividida e é inconstante em tudo que faz, que receberá coisa alguma. Uma hora eles estavam clamando, pedindo ajuda para Deus, outra hora eles estavam reclamando, uma hora eles estavam agindo na fé, outra hora eles estavam se acovardando. Isso é muito comum na vida de muitos. Eu já ouvi diversas vezes que o câncer é o mal do século. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi que a depressão é o mal do século. Quem já ouviu isso? Mas sabe qual é o verdadeiro mal do século? Repita comigo, inconstância. O verdadeiro mal do século, que assim vem para arrebentar com a vida de todo mundo, é a inconstância. Quando nós estávamos lendo as primeiras passagens, vocês puderam observar, e de novo fizeram o que o Senhor reprova, de novo foram inconstantes, de novo agiram a fé, depois desobedeceram, de novo foram obedientes e depois pisaram na bola. A inconstância tem assim, custado muito caro para muitas pessoas, até porque não é aquilo que nós fazemos de vez em quando que muda a nossa vida, e nós somos o reflexo de todas as nossas constâncias. Então, se você é uma pessoa inconstante, a sua vida será um reflexo disso, ou seja, altos e baixos, alegria e choro, e não pense que vai ser assim para o final da vida, porque tudo na vida que tende a ser alto e baixo, tem uma hora que fica baixo, e não fica mais alto, é sempre assim, é uma regra, algumas coisas dão certo, outras não dão, uma hora dá certo, outra hora não dá, e depois não dá de novo, e depois não dá de novo, e depois tudo para de acontecer. E reclamaram a Moisés, não havia talvez um número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles já estavam se vendo como mortos, eles viam como se fosse uma causa perdida. Por quê? Por conta da visão natural, por conta dos olhos. E por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios, repita comigo, do que morrer no deserto. Infelizmente, muitos têm essa mesma mentalidade, o que para mim não tem o menor sentido. É muito melhor ficar como escravo, é muito melhor ficar 7 anos, 40 anos, 430 anos presos à mesma realidade, mas essa é a conversa de quem não quer pagar o preço, essa é a conversa de quem não quer se posicionar, essa é a conversa de quem não está disposto a levantar, seguir caminho, enfrentando as batalhas que precisam ser enfrentadas. Então é muito mais fácil eu ficar no lugar onde eu estou, tá bom, só que na verdade não está bom. Uma das principais características da humanidade é a adaptação.
Isso para todas as áreas. O ser humano, ele é um craque em se adaptar. Só que, infelizmente, para a desgraça, ele também sabe se adaptar. Infelizmente, o ser humano aprende a viver com desgraça. Só que isso não pode acontecer. Sabe por quê? Golias ficou parado 40 anos, ou 40 dias, na frente daqueles soldados, na frente daquele povo. O primeiro dia foi terrível. O segundo dia deve ter dado dor de barriga até não querer mais. A primeira semana deve ter sido insuportável. Mas depois aquele povo já se acostumou com a presença de Golias ali. E se Golias tivesse ficado mais 50 dias, mais 100 dias, mais 2 anos na mesma posição, sabe o que teria acontecido? Eles teriam ficado do mesmo jeito. Porque as pessoas aprendem a viver debaixo de afronta, aprendem a viver debaixo de miséria, aprendem a carregar problemas. Só que você só vive aquilo que você aceita viver. Então, não aceite, se levante. Repita comigo: se existe porta de entrada, é porque existe porta de saída. Assim como ele entrou, o espírito, a atuação, ou o problema entrou por uma porta, é porque existe uma outra porta, e repita comigo: e ele vai sair. Hoje. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e repita comigo, e vejam. Sabe do que nós estamos falando aqui? Abertura dos olhos espirituais. Porque eles não estavam vendo o livramento, eles não estavam vendo uma saída. Mas existem momentos, ou melhor, durante toda a nossa vida nós temos que fazer isso. Fechar os nossos olhos naturais para o problema e abrir os olhos sobrenaturais. Fiquem firmes e vejam. Não se precipitem e vejam. Não saiam correndo e vejam. Permaneçam no campo de batalha e vejam. Não é se acovardam e depois vejam. Permaneça firme. Não é hora de titubear. Não é hora de fugir. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor, repita comigo, lhes trará hoje. Olha como está em outra tradução. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem quietos e verão como o Senhor os salvará. Quando? Sabe de quem que é essa história? A sua. Fiquem firmes, fiquem na posição, e quando aqui diz, fiquem quietos, não questionem, não murmurem, não reclamem, que hoje o Senhor lhes dará livramento. Muitos não conseguem compreender que os problemas é um passo necessário para a nossa promoção. Muitos recebem problemas como um motivo, uma causa para te afundar, para te fazer sofrer. Só que a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. Sempre depois de uma batalha, depois de uma dificuldade, repita comigo, existe uma recompensa. Sempre. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Olha como está na Viva. Queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações? Agora eu estou te perguntando, a sua vida está cheia de dificuldades e de tentações? Então sintam-se felizes. Porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem a oportunidade de crescer. Portanto, repita comigo, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas.
Pare de fugir dos problemas. Pare de fugir dos inimigos. Pare de fugir das batalhas. Porque tudo aquilo que nós não lidamos, lidará conosco depois. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados, repita comigo, para qualquer coisa. Já parou para pensar o que é você estar preparado para qualquer tipo de batalha? Já parou para pensar o que é vir um problema e você saber exatamente o que precisa ser feito? Ou seja, aquilo que nós conhecemos e sabemos lidar, nós temos o poder, nós temos a autoridade sobre isso. Por que Davi teve que enfrentar um leão e um urso? Porque ele estava sendo preparado para lutar contra Golias. E quando Golias chegou, ele não titubeou, porque ele sabia exatamente aquilo que ele precisava saber. Ele sabia exatamente como se posicionar, porque ele já tinha enfrentado obstáculos muito grandes. E tudo isso é um processo de treinamento, de preparo e de amadurecimento. Na quarta-feira ainda, nós falamos sobre maturidade. Maturidade, para quem não entende, do ponto de vista da Bíblia, é alguém que está pronto para receber. Então, todas as vezes que você ouvir na Bíblia ou ler maturidade, para que sejam maduros, para que estejam maduros, é porque essa pessoa está pronta para receber coisas maiores. E só tem duas formas, dois caminhos de nós desenvolvermos maturidade. Primeiro, repita comigo, obediência. E segundo, repita comigo, experiência. Somente obedecendo a Deus, nós nos tornamos maduros, e somente passando por dificuldades, ou seja, tendo experiências, que nós adquirimos essa maturidade. Existem coisas que nós vamos orar, e o Senhor não vai permitir que nós venhamos passar. Mas existem coisas que você pode orar, mas Deus vai permitir que você passe com um único propósito: te preparar para algo muito maior. E se Davi tivesse fugido disso tudo, se ele tivesse fugido dos animais, ou até mesmo se ele tivesse fugido de Golias, ele não estaria pronto para enfrentar os amalequitas, os filisteus e todos os outros soldados, exércitos que ele teve que enfrentar. Então, tudo é uma preparação, repita comigo, para uma glória maior. Tudo. Nada com Deus é desperdiçado. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, ou seja, que te pegarem de surpresa, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Por isso, não desistam facilmente. Não desistam, não abra mão, não negocie a sua vida, não negocie o seu negócio, não negocie, não abra mão do seu casamento, dos seus filhos, não desista. Porque a perseverança tem que ter ação completa, e depois que ela atinge a ação completa, nós recebemos tudo aquilo que nós mais queremos. E por que nós não precisamos nos preocupar? Nós fazemos a parte fácil, e quem faz a parte difícil é Deus. Simples assim. Vocês podem observar que o tempo todo o Senhor falando com esse povo, não estava falando, preparem-se para a batalha. O que estava falando? Permaneçam firmes na posição. Se nós pegarmos a história de Gideão, quando Gideão com aqueles 300 homens, foi enfrentar todo aquele exército comparado a um enxame de gafanhotos, 300 homens, como que eles conseguiram a vitória? Tocando uma trombeta. E depois que eles tocaram a trombeta, os inimigos começaram a se destruir. Então, no final de contas, eles não tiveram que batalhar, porque as nossas guerras não são nossas, são de Deus. As nossas batalhas não são nossas, são de Deus. Por isso não existe preocupação.
Por isso não tem por que temermos. Olha o que está escrito em Êxodo 14:14. O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, o que está escrito aqui? Se você conhecer a pessoa do seu lado, vire para ela e diga o seguinte: o Eterno vai guerrear por você, então cale a boca. Não fala besteira não. Não cai no mesmo erro desse povo que estava no deserto. O Senhor nos trouxe até aqui para morrermos? Não caia no erro de se precipitar no falar. E tudo que é colocado na Bíblia não é à toa. Se aqui está pedindo para calarmos a boca, é porque a boca tem poder para atrapalhar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo. Então o Senhor está falando: queridos, eu vou guerrear por vocês, então calem a boca. Só abra a boca para orar. Só nessa ocasião. Do contrário, cala a boca. O próprio Senhor, repita comigo, o próprio Senhor lutará por mim. Por isso, fiquem calmos. Não tem preocupação. Quando nós nos lançamos de cabeça, e eu vejo essa história todos os dias, todas as semanas, eu recebo testemunhos todas as semanas, pessoas que se lançam de cabeça, não existe mais preocupação. Existem muitas lutas, mas nenhuma preocupação, porque o Senhor luta por nós. E olha como está nessa tradução: o Senhor mesmo combaterá por vocês, e vocês não farão mais do que, repita comigo, assistir a tudo. Já parou para pensar? Só que nós só conseguimos assistir as vitórias, os milagres, o impossível, o sobrenatural, libertações, curas, mudanças, se nós estivermos no lugar certo. Somente assim. Se nós nos acovardarmos, sairmos correndo, estivermos no lugar que não é o lugar certo, nós não vamos conseguir assistir a absolutamente nada. Existe uma passagem em Eclesiastes 9 que diz o seguinte: não são os mais rápidos que vencem a corrida, nem sempre são os mais fortes que vencem a batalha, mas tudo depende de estar no lugar certo e na hora certa. E se você estiver no lugar certo, você vai assistir de camarote o rebuliço que vai acontecer na sua vida. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Por que o Senhor disse isso para eles? Porque eles estavam acampados no mesmo lugar. E o Senhor estava deixando muito claro: querido, agora não é mais uma questão de oração. Oração, muitos fazem oração, creio de verdade que todo mundo aqui ora. Só que existem momentos que nós precisamos agir, tem momentos que nós precisamos marchar, tem momentos que nós precisamos sair do lugar onde nós estamos. As duas coisas andam junto. Oração, orar e ação. E o Senhor estava falando: diga ao povo que marche. O que isso quer dizer? Aquilo que eu tenho com você não é aí, é lá na frente. Não é como você se porta, são nas suas mudanças. Não é naquilo que você faz hoje, mas é naquilo que você vai começar a fazer a partir de agora. Tome sua vara, estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Repita comigo: quando minha glória, aqui está escrito se a minha glória, se eu fizer, está escrito o quê? Quando acontecer, porque vai acontecer. Não é se, não é talvez, não é questão de sorte, mas é quando acontecer. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor.
Então o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. Olha por que esse povo não tinha motivos para questionar. Olha por que eles não tinham motivos para se preocupar, para sentirem medo. O tempo todo, toda a caminhada deles tinha um anjo junto com eles. E se vocês estão aqui nessa noite, é porque existe um anjo com vocês. Um anjo acompanhando. Então, por que nos preocuparmos? Não quer dizer que nós precisamos ser omissos. Entenda que fé não é ignorar o problema. Fé é o problema não ter peso sobre você. São duas coisas totalmente diferentes. A coluna de nuvem também mudou de lugar. Foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos, repita comigo, não se aproximaram durante a noite toda. Olha como está em outra tradução. Naquela noite, a coluna de fogo escurecia tudo para os egípcios e alumiava para os israelitas. Assim os egípcios não podiam encontrar os israelitas. Não podiam, porque quando Deus quer, Ele te esconde. Aqui nós vemos uma situação que parecia que ela estava ficando cada vez mais feia. Porque conforme o tempo ia passando, Faraó e todos os egípcios se aproximavam ainda mais. Só que é tão lindo, é tão clara essa passagem, que aqui fica muito evidente que o Senhor não perdeu o controle nem por um segundo sequer. Porque quando Ele quis esconder o povo, Ele escondeu. Quando Ele pediu que se aproximassem, quando Ele quis, eles não se aproximaram. Deus não perdeu o controle da sua vida nem um segundo sequer. Ele só está esperando você se posicionar. Está tudo debaixo do controle, tudo debaixo da autoridade dele. Ele não perdeu o segundo, não perdeu o controle nem por um segundo. Ele só está esperando o seu posicionamento. Ele só está esperando que você cumpra com as ordens, com os mandamentos, com todas as direções que Ele te deu. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, ou seja, então Moisés obedeceu, ele fez o que o Senhor tinha mandado, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Os israelitas estavam fugindo, atrás um exército enorme, na frente um mar. Eles estavam cercados, não tinha saída, não tinha possibilidade de fugir, só que o Senhor cria saídas onde elas não existem. Por mais difícil que seja, por mais difícil seja de acreditar naquele momento, ou por mais impossível que pareça, repita comigo, Deus sempre cria saídas, sempre, sempre. E aquilo que parecia ser uma derrota, uma vergonha, uma destruição iminente, o Senhor deixou muito claro, calma, tranquilo, não tem problema, por mais feia que pareça a situação, você vai passar e vai passar em terra seca ainda. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Olha como está em outra tradução. Os israelitas puderam então atravessar o mar a seco, repita comigo, pela passagem aberta. Hoje existe uma passagem aberta para vocês. Hoje Deus está abrindo uma passagem. Nós acreditamos fielmente em portais, portas e passagens. Só que assim como passagens, portais se abrem, o que acontece?
Por isso nós não podemos ser tardios na obediência. Se o Senhor disse, pega o cajado, divida as águas ao meio, criei uma passagem, diga ao povo que marche. Porque se eles tivessem demorado, poderia ter custado muito caro. E nessa noite, o Senhor está abrindo uma passagem para que vocês possam passar. E entenda que a passagem é sempre reta. A própria Bíblia diz, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque senão você vai se afogar. A passagem é sempre reta. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo, repita comigo, até o meio do mar. Sabe qual foi o grande erro dos egípcios? Acreditar que eles podiam pisar no mesmo lugar onde homens e mulheres de Deus podiam. Onde você pisa, o problema não pode pisar. Os lugares que você atravessa, os problemas não podem atravessar. Os lugares que você vai, o mal não pode te acompanhar, porque se ele te acompanhar, vai dar muito ruim para ele. E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando a sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Repita comigo, nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. Eles tentaram fugir, e todos os problemas que tentarem fugir de você, nenhum vai sobreviver. O Senhor não vai deixar que reste absolutamente nada. Tudo que tem te acompanhado, tudo que tem te perseguido, tudo que tem te oprimido, tudo que tem te causado dor, não vai sobrar absolutamente nada. Porque quando nós falamos em Deus, Ele não brinca de ser Deus. Então se Ele fala que Ele vai te dar livramento sobre todas as coisas, é porque Ele vai dar livramento sobre todas as coisas. Com os israelitas, repita comigo, com os israelitas foi diferente. Repita comigo será diferente, porque nós vivemos uma realidade totalmente diferente. Onde muitos não podem pisar, você pode. Onde muitos podem não viver algo extraordinário, você vai. Por quê? Porque a realidade, o mundo que nós vivemos é um mundo paralelo. Onde muitos não podem, repita comigo, eu posso. Onde muitos não conseguem, repita comigo, eu consigo. Por quê? Porque nós somos diferentes. Com os israelitas foi diferente. Passaram a pé enxuto por entre as duas paredes de águas. Repita comigo mais uma vez. Nesse dia, o Senhor salvou Israel do poder dos egípcios. Eu continuo. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Qual que foi a promessa que o Senhor fez para eles anteriormente? Que se eles permanecessem firmes na mesma posição, eles assistiriam sem fazer nada tudo que o Senhor iria fazer. Por que eles atravessaram? Porque eles tiveram fé, eles acreditaram no que o Senhor disse. E quando nós temos fé e acreditamos naquilo que o Senhor diz para nós, acontece tudo exatamente à risca. O Eterno libertou Israel, repita comigo, em definitivo. O Eterno libertou Israel em definitivo. Sabe o que isso quer dizer? Nunca mais aquele problema voltou. Não foi um tempinho para respirar, não foi um tempinho de paz. O Senhor libertou Israel em definitivo. Aquilo que 430 anos eles foram escravos, envergonhados, humilhados, tiveram que se submeter a um jugo terrível, o Senhor deu a vitória em definitivo. E por que em definitivo? Porque aquele que deu início à boa obra, ele não faz pelas metades, ele vai até o fim.
É problema por problema, inimigo por inimigo, humilhação por humilhação e também vitória por vitória, conquista por conquista, porque Ele completa tudo que Ele promete. E muitos se questionam, por que que o Senhor permite que eu passe por isso? Por que que está acontecendo essas coisas comigo? E o questionamento não é normal para um ou para o outro, é para a grande maioria. O que diz em Jeremias 29:11? Pois eu bem sei os planos que eu tenho para você. Por isso, cala a boca. Eu bem sei os planos que eu tenho para você. Lá atrás vocês estavam vendo o quê? Um exército, um deserto, um mar na sua frente, mas estava tudo dentro dos meus planos. E existem coisas que estão acontecendo na sua vida, porque estão exatamente nos planos de Deus. E, pois eu bem sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal. Plano de lhes dar o futuro ou fim que vocês esperam. Olha o que diz em Êxodo 14, versículo 4. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Se vocês pegarem todas as histórias da Bíblia, onde tiveram batalhas, sempre depois de uma grande guerra, houve uma grande promoção. Quando Davi derrotou Golias, ele não recebeu somente a glória de ter vencido aquele inimigo. Existia um prêmio para quem vencesse aquela batalha. O rei tinha prometido riquezas, a mão da sua filha em casamento e a isenção de impostos. O que seria um imposto? Um preço a ser pago. Tem momentos em nossas vidas que quando nós pagamos o preço certo, existirão preços que nós não precisaremos pagar nunca mais. Eles tiveram que pagar o preço da perseverança, do sacrifício, da confiança em Deus, e por conta disso, o preço da humilhação, da escravidão, nunca mais eles tiveram que pagar, porque Faraó nunca mais foi visto, nunca mais houve um faraó na vida deste povo. Qual é o faraó da sua vida? Quais são os problemas que tem te acompanhado? E mais importante do que os problemas, há quanto tempo esses problemas têm te acompanhado? Há quanto tempo você está escravo da mesma medida, da mesma realidade, das mesmas más notícias, das mesmas lutas, das mesmas batalhas, da mesma enfermidade, dos mesmos problemas financeiros, dos mesmos problemas familiares, conjugais e assim por diante? Há quanto tempo? 7 anos? 8 anos? 40 anos? Há gerações que a história tem se repetido? E de verdade, para mim não importa quanto tempo, o que importa é que a partir de hoje vai cair por terra. Não importa quanto tempo você sofreu, você chorou, você foi envergonhado por conta de uma situação. Não importa quanto tempo você perdeu horas de sono, perdeu a fome, perdeu a vontade de viver, por conta de uma situação que tem te acompanhado. Hoje o Senhor quer te dar um livramento. Existe uma passagem aberta. Se você tiver fé, convicção e certeza, passe por essa passagem. Deus permitiu para que tudo isso acontecesse com este povo, para que nunca mais eles tivessem que enfrentar essa mesma situação. E qual que é a mensagem mais poderosa dessa noite? Nunca mais você vai passar pelo que você tem passado. Deus permitiu tudo isso até agora, porque de agora em diante, repita comigo, nunca mais. De novo, nunca mais. Mais uma vez, nunca mais.
não aceite. Deus está no controle de tudo, então só depende do seu posicionamento, só depende de você permanecer firme no lugar certo, e você não vai precisar fazer nada, você vai assistir a sua vitória. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. E por fim, novamente, não fiquem com medo, respondeu Moisés. Tenham calma e vejam a maravilha que o Senhor vai fazer para nos libertar. Repita comigo: vai ser hoje. De hoje não passa. Eu entro de um jeito e vou sair de outro. Os egípcios, ou o problema, me acompanhou até agora, mas nunca mais ele vai me acompanhar. Vamos de novo: vai ser hoje. Vai ser hoje. De hoje não passa. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração e dissesse exatamente isso: de hoje não passa, esses problemas têm que cair por terra, essas situações, esses levantes, esse faraó não vai me acompanhar nunca mais. Essas situações que têm me causado sofrimento, angústia, tristeza, essas situações que têm se levantado para me fazer desanimar, essas situações que têm se levantado para roubar a minha paz, roubar o meu casamento, roubar o meu financeiro, roubar o meu profissional, não vão me acompanhar mais. Hoje eu estou passando por essa passagem, diga isso: eu estou atravessando essa passagem, e o meu inimigo, esse problema que você está enfrentando, vai ficar nessa passagem. Diga: meu Deus, eu não aceito mais esse problema financeiro, eu não aceito mais essa dificuldade, eu não aceito mais essa miséria, eu não aceito mais essa falta de clientes, eu não aceito que a minha vida não caminhe mais. Se existe algo que trava, diga: eu não aceito mais, eu estou jogando por terra cada um desses inimigos, cada um desses levantes, cada uma dessas situações que tem me acompanhado, porque a partir de hoje eu vou me ver liberto de cada um desses problemas. Apresente ao Senhor quais são os problemas que tem te acompanhado, e seja detalhista: se é problema conjugal, essas divisões, essas brigas, esse problema, essa dificuldade sentimental, esses problemas emocionais, diga: não vão me acompanhar mais. Por muito tempo eu fiquei preso, escravo dessa mesma realidade, mas diga isso: nunca mais. Por muito tempo eu estou parado no mesmo lugar, por muito tempo a minha vida está travada, mas declare isso: nunca mais. Vai ser hoje a minha mudança, vai ser hoje a minha transformação. A partir de hoje a minha vida vai fluir, a partir de hoje a minha vida vai caminhar, não importa o tamanho do inimigo. Diga isso: eu vou me posicionar, porque a vitória é minha, eu sou mais do que vencedor em todas as coisas, não importa quanto tempo. Diga isso: não importa quanto tempo minha vida não foi, não importa quanto tempo eu estou escravo de um determinado problema, mas eu estou te dando uma ordem: caia por terra. Sobre a minha vida você não tem poder, sobre a minha vida você não tem autoridade, sobre a minha vida você não tem autonomia, e a partir de hoje eu estou te ordenando: caia por terra. Sobre a minha vida você não tem controle, sobre a minha vida você não tem mais poder, sobre a minha vida por muito tempo você me fez um escravo. Eu fiquei 430 anos preso dentro do Egito, eu fiquei 430 anos preso nessa mesma realidade, mas a partir de hoje não mais, porque eu estou marchando. Diga isso: eu estou marchando em direção à minha vitória, eu estou marchando em direção às minhas conquistas, eu estou marchando em direção à minha terra prometida, e nada vai me impedir de chegar até lá, nada vai me impedir de chegar na materialização dos meus sonhos e projetos. Diga isso: nada vai impedir desse ano ser 10 vezes mais incomparável na minha vida, nada vai impedir a minha prosperidade, nada vai impedir a minha saúde, nada vai impedir a restauração do meu casamento, nada vai impedir a minha cura, nada vai impedir, e tudo aquilo que tem travado, tudo aquilo que tem me acompanhado, diga isso: é a última vez que eu vou ter que lidar com você. Muitos problemas novos virão, mas os velhos nunca mais vão me acompanhar. Muitas batalhas estão prestes a vir, mas o Senhor é por mim, e não há quem possa ser contra mim. Diga isso: se o Senhor é por mim, não há quem possa ser
você contra mim. Essa batalha não é minha, essa batalha é de Deus. Ele vai guerrear em seu favor, Ele está lutando, Ele está destruindo cada um dos seus inimigos. Então se posicione, permaneça firme na sua posição e não aceite, diga isso: eu não tolero mais, eu não tolero mais. Por muito tempo isso foi normal na minha vida, mas não será mais normal. Por muito tempo eu fiquei preso e eu me acomodei, eu me adaptei a esse problema, mas diga isso: eu não vou me adaptar mais com problemas, eu não vou mais me acostumar com desgraças, eu não vou mais me acostumar, meu Deus, com essas situações que se levantaram há tanto tempo atrás. Diga isso: eu vou continuar, mas esses problemas não vão me acompanhar, eu vou continuar, mas essa escravidão vai ficar lá dentro do mar, porque é onde eu piso. Diga isso: os problemas não podem pisar, onde eu chego, eles não podem me acompanhar, onde a minha família está, onde a minha casa está, os inimigos não podem pisar, no meu trabalho, os inimigos não podem pisar, porque se eles pisarem lá, diga isso, eles serão mortos, eles serão humilhados, eles serão afogados, e não vai sobrar absolutamente nada. Diga isso: não vai sobrar absolutamente nada. Eu não estou me levantando para tentar a sorte, mas é quando o Senhor me honrar, não é se, não é talvez, mas quando o Senhor vai me honrar. E esse dia é hoje. Hoje é o dia da sua vitória, hoje é o dia da sua conquista, hoje é o dia do seu crescimento, hoje é o dia da materialização de todos os seus sonhos e projetos, hoje é o dia que você vai desfrutar de um novo tempo, hoje é o dia que você começa a sua caminhada em direção a tudo aquilo que você não viveu. Então declare isso: meu Deus, tudo aquilo que eu não vivi nos anos anteriores, eu vou viver nesse ano. Tudo aquilo que eu não conquistei até agora, eu vou conquistar neste momento. Tudo aquilo que não vinha dando certo, declare isso: vai dar certo a partir de hoje. Tudo aquilo que não vinha acontecendo, declare: vai acontecer. Eu estou dando uma ordem ao mundo espiritual: vai acontecer, vai acontecer. Meu Deus, eu creio no seu poder, porque a partir do momento, meu Deus, que o Senhor que está definindo a minha vida, não há levante nenhum que possa me acompanhar. Diga isso, seja sincero: por muito tempo eu fiquei acomodado, por muito tempo eu fiquei acampado, e por isso que os inimigos vinham se aproximar de mim, por isso que os inimigos vinham perto de mim. Mas a partir de hoje eu não vou ficar mais parado no mesmo lugar, eu não vou ficar mais parado. Por muito tempo, meu Deus, eu clamei como um ato de desespero, mas hoje eu estou clamando como um ato de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a partir do momento que eu hajo a fé, meu Deus, eu vivo o sobrenatural. Diga: essa é a hora, essa é a hora de viver algo extraordinário. Essa é a hora de viver um novo tempo, essa é a hora de você viver o extraordinário de Deus, essa é a hora que você vai desfrutar de tudo aquilo que você não desfrutou. Eu gostaria que vocês pegassem os seus propósitos neste momento e dissessem: meu Deus, essa é a hora que eu vou viver na materialização de todos esses projetos, essa é a hora que eu vou conquistar uma vida nova, essa é a hora que eu vou crescer como nunca, essa é a hora que eu vou avançar, que a minha vida vai caminhar, essa é a hora, meu Deus, é a partir de agora, é nessa noite, dessa noite não passa. Diga: meu Deus, eu não saio dessa igreja enquanto o Senhor não me honrar, eu não saio dessa igreja enquanto o Senhor não me justificar, eu não saio deste lugar enquanto o Senhor não me favorecer. Meu Deus, hoje está no papel, mas isso vai se tornar real na minha vida. Hoje está no meu propósito, mas eu vou viver como algo concreto. Então apresente o seu propósito ao Senhor, apresente tudo que está escrito. Diga: meu Deus, eu estou apresentando ao Senhor, que o Senhor faça se cumprir, palavra por palavra, letra por letra, vírgula por vírgula. Meu Deus, muitos seriam os sonhos, os planos, os projetos do homem, e quem dará a última palavra é o Senhor. Então faça acontecer, declare: esse ano eu vou crescer 10 vezes mais, eu vou crescer 10 vezes mais em alegria, realização, eu vou crescer 10 vezes mais em resultados, eu vou crescer 10 vezes mais em paz, eu vou crescer 10 vezes mais em resultados profissionais, eu vou crescer 10 vezes mais, meu Deus, daquilo que eu tenho faturado, eu vou crescer 10 vezes mais em comunhão com o Senhor. Meu Deus, eu vou crescer, e esse ano será incomparável na minha vida. Declara: esse ano será incomparável na minha vida, esse ano será incomparável na minha vida, esse ano será disparado o melhor ano de toda a minha história. Diga: o melhor vinho será servido agora no final do propósito. Diga isso: meu Deus, o Senhor não precisa de dias, o Senhor não precisa de meses,
meses ou muito menos anos, basta um estalar de dedos e o Senhor tem poder para fazer tudo de uma vez só. Então, meu Deus, faça acontecer nesses últimos dias, tudo aquilo que não aconteceu nas semanas anteriores. Meu Deus, entregue nas minhas mãos tudo aquilo que eu tenho pedido, tudo que eu tenho clamado, tudo que eu tenho apresentado. Diga: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Meu Deus, eu não estou aqui reclamando, eu não estou aqui murmurando, eu estou aqui pedindo, estou clamando, eu estou agindo a minha fé. Então a minha vida não será mais a mesma. Declare isso: a minha vida não será mais a mesma. Eu vou crescer infinitamente mais em relação a tudo que eu tenho crescido. Eu vou desenvolver, meu Deus, uma maturidade para receber coisas maiores. Diga: meu Deus, eu não sei de que forma, eu não sei de que jeito, mas o Senhor vai me surpreender. Diga: meu Deus, hoje eu não vejo uma saída, mas eu sei que está tudo no controle do Senhor. Eu não vejo uma saída, mas cria uma saída, meu Deus, onde não existe. Diga isso: se existe uma porta de entrada, existe uma porta de saída, porque o Senhor cria onde não existe, e que eu possa passar, meu Deus, com tranquilidade, em terra seca, em direção à materialização de todos os meus projetos. Se dirija para o lugar de onde você precisa de uma resposta, de uma vitória, seja a sua casa, seja a sua empresa, se é no hospital, se é na justiça do trabalho, seja onde for. Declare, estenda suas mãos para lá e, meu Deus, declare: esse lugar será um lugar de vitória, será um lugar de conquistas. Esse lugar, meu Deus, envie seus anjos neste lugar. Meu Deus, que o Senhor possa me favorecer, que esse lugar fique muito claro, muito evidente, a glória do Senhor. Por muito tempo esse lugar não caminhou, por muito tempo esse lugar não frutificou, por muito tempo nada dava certo neste lugar, mas a partir dessa oração vai dar e vai haver uma diferença neste lugar. Diga isso: este lugar é um lugar diferente, esse lugar é um lugar diferente. Muitos podem não estar tendo respostas, mas neste lugar vai haver uma grande diferença. Declare isso: meu Deus, do jeito que está, eu não aceito ficar, eu quero determinar uma unção de crescimento, de avanço, de progresso sobre estes lugares. Diga: meu Deus, entrega essas respostas, entrega essas vitórias nas minhas mãos. Envie teus anjos lá, anjos poderosos, anjos de guerra. Meu Deus, defina a minha situação, defina a minha causa. Meu Deus, julga a minha causa em meu favor, porque eu não estou aqui confiando em homens ou mulheres, eu não estou confiando em pessoas. Declare isso: eu estou confiando no Senhor, e o Senhor nunca deixou um justo desamparado, o Senhor nunca deixou um justo preso na mesma realidade, o Senhor nunca deixou o justo ficar preso, meu Deus, nas mesmas dores, humilhações, e neste lugar não será diferente. Volte à sua posição original, com seus olhos fechados. Assim como foi dito para aquele povo, vocês estão com seus olhos naturais fechados, mas levante os seus olhos espirituais e vejam. Veja a libertação, veja a mudança, veja a cura, veja o seu negócio crescendo, veja a sua família restaurada por completo, veja um ano extremamente grandioso em resultados. Antes deles verem com os olhos naturais, eles precisaram ver com os olhos sobrenaturais. Enxergue no seu lugar a sua vida caminhando, enxergue você livre de uma vez por todas, de tudo que tem te acompanhado até o dia de hoje, porque a partir de hoje não acompanha mais. Tudo aquilo que precisava morrer, morreu dentro dessa igreja hoje. Vocês vão atravessar por essa porta, por esse corredor, quando vocês forem embora, como se fosse a mesma passagem pelas águas no meio do mar. Os inimigos, os problemas vão morrer aqui dentro, um por um, e vocês vão sair lá fora, e nunca mais vão se deparar com esses problemas. Então veja isso, Deus quer te honrar, Ele quer te favorecer, Ele quer te responder. Ele não tem essa vida para você, Ele tem uma vida muito maior. Existem pessoas se contentando com tão pouco, sendo que Deus quer fazer muito mais. Não aprenda a viver com o problema. O lugar de problema é no chão, é por terra,
é destruído, não na sua vida. E nunca se esqueçam isso. Vocês são diferentes. A realidade de vocês são totalmente diferentes. E diga isso para você constantemente, nas suas orações, quando você estiver nos seus momentos de particularidade. Meu Deus, eu sou diferente, então os meus resultados têm que ser diferentes. Meu Deus, eu sou diferente, então a minha vida tem que ser diferente. Meu Deus, eu sou diferente, então os meus negócios têm que ser diferentes. Eu sou diferente, então meu casamento tem que ser diferente. Não se apegue à maioria, a maioria fracassa, mas você não vai fracassar, porque você é diferente. Não fique olhando para a multidão, porque a multidão não vence. Você é diferente, você vai vencer. Não olhe para fora, não coloque os seus olhos, não se permita ser dominado pelo medo, pela insegurança. Não permita que isso te trave, porque o Senhor está enviando um anjo com você o tempo todo, e é Ele mesmo quem vai guerrear todas as suas batalhas. Então não existe preocupação, não existe motivo para te fazer desanimar. Não tem o porquê você perder o foco, não tem o porquê você desistir, ficar agoniado, angustiado. Não tem o porquê você temer, porque se Deus é por você, não há quem possa ser contra você. E vai ser hoje, vai ser hoje, vai ser hoje. Hoje é o dia da mudança da sua vida, hoje é o dia da mudança da sua história, hoje é o dia que começa um novo tempo, hoje é o dia que começa uma nova realidade. É hoje que vocês vão desfrutar de uma nova história e vão viver coisas que vocês não viveram até agora. Creia nisso, confie. O tempo todo eles passaram por tudo que eles passaram, mas o Senhor esteve no controle de tudo isso, assim como Ele está no controle da sua vida. Aquilo que parecia ser o fim daquela nação, foi a maior vitória que eles tiveram, foi a libertação de uma opressão. Então, se você está passando por algum momento difícil, que parece ser o fim, é só o começo da maior vitória que você vai viver, é só o começo da melhor fase, é só o começo das maiores conquistas, é só o começo do melhor tempo da sua vida, é só o começo, é só o começo. Então não desanime, existe um portal que foi aberto nessa noite. Atravesse por essa passagem, a passagem vai se fechar, então não fique aqui acampado no mesmo lugar. Saia daqui decidido, eu vou mudar o rumo, eu vou mudar de direção, eu vou para outra direção. Por muito tempo eu caminhei de uma forma, mas eu não vou caminhar mais do mesmo jeito. A partir de hoje, tudo será diferente na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Levante o seu propósito, por favor, levante as suas mãos. Meu Deus, eu quero abençoar cada um dos projetos, cada um dos propósitos que aqui estão. Meu Deus, nós estamos na reta final deste propósito, e eu quero determinar, meu Deus, que o Senhor traga à existência aquilo que não existe, faça acontecer aquilo que não vinha acontecendo. Meu Deus, nós estamos aqui na mesma posição de Josué. Se for necessário que o sol venha parar, que a lua venha parar, meu Deus, que o Senhor venha fazer com que tudo pare, para que o Senhor possa favorecer o seu povo. Meu Deus, eu quero determinar que esse ano, que esse final de propósito e o restante deste ano seja disparado o melhor ano de toda a história do seu povo. Que esse ano fique marcado como um ano incomparável em conquistas, em vitórias, em testemunhos, e que o Senhor possa levar os seus a uma outra realidade, meu Deus. E que cada um desses problemas, cada um desses faraós, cada um desses egípcios sejam destruídos. Eles entraram com esses problemas, mas eles vão sair daqui libertos. Eles entraram com fardo, com peso nas suas costas, mas eles vão sair daqui livres, meu Deus, leves, porque todos esses problemas estão sendo destruídos exatamente neste momento. Meu Deus, vem para aniquilar, vem para destruir, e que não venha sobrar absolutamente nada, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu quero determinar um final de propósito extraordinário, que a melhor parte, o melhor vinho, que as melhores respostas sejam entregues nas tuas mãos, e que esses últimos dias, que um dia venha ser melhor do que o outro melhor do que o outro, e que vocês possam ter os melhores dias, as maiores e melhores respostas de toda a sua história, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra,
para ser ligada nos céus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas, todas te pertencem, meu Deus, a Ti toda a honra, glória e louvor, tudo pertence ao Senhor, em nome de Jesus,